O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuou ali, sozinho. A barca, porém, já estava longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo. E, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então, levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesta manhã do dia deste 18ª terça-feira da semana do tempo comum, ao olharmos juntos a liturgia, você que está conosco pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pelo nosso canal no YouTube, você que é membro da família dos devotos, você que ainda não é, nós temos em Números capítulo 12, versículos 1 a 13, um ensinamento muito peculiar e muito importante. Algo que toca a cada um de nós, que toca um pouco daquilo que nós podemos deixar crescer. A princípio, nós podemos olhar para esse trecho e não entendermos muito por que ele está aqui. Mas vejam, existem algumas realidades que são humanas e que estão conosco e que todos, sem exceção, podemos cair no seu erro. Essa é a realidade na qual Moisés, segundo Número, se casa com uma etíope. E esse casamento é o motivo para que seus irmãos, Maria e Arão, comecem a dele falar. É isso que diz o versículo 2 do capítulo 12. Acaso o Senhor falou só através de Moisés? Não falou também por meio de nós? Vejam,
Moisés ocupava um lugar singular na amizade com o Senhor. O Senhor que com ele falava face a face. Isso significa que com liberdade, Moisés falava com nosso Senhor. Ele, ao falar com liberdade com nosso Senhor, conseguia indicar caminhos para todo o povo. Entretanto, Moisés, Arão e Maria, que eram irmãos, agora têm um problema. Mas o problema não é o casamento de Moisés com a etíope. É algo que estava dentro do coração destes dois irmãos, que levam a dizer: não é só Moisés com quem o Senhor fala, ele também falou através de nós. E começam, através do casamento de Moisés com a etíope, tentar reduzir a importância de Moisés. Meus caros, quando falamos mal de alguém ou fazemos fofoca, não é isso que nós queremos fazer? Diminuir a importância ou o lugar que alguém ocupa, como se isso fizesse de cada um de nós homens e mulheres que crescem. A fala desses dois mostra, na verdade, aquilo que não podemos deixar que cresça dentro de nós e que, como na mitologia grega, existia aquela figura da mulher medonha, com cabelos de cobra, que ao olhar para alguém, aí se alguém ficava petrificado, não podemos deixar com que a inveja, o ciúme, a raiva façam de nós capazes de tentar petrificar alguém. E a beleza do relato é que o Senhor, nosso Deus, chama os três para juntos conversarem e para falar face a face. Eu falo com Moisés face a face. Eu com ele caminho e a ele oriento. Essa imagem, ela desemboca no momento em que Maria está coberta de lepra. Sabem o que me espanta? É que ao deixarmos crescer dentro de nós os sentimentos que nos fazem tentar agredir aos outros, diminuir aos outros, nós é que vamos sendo cobertos de lepra. Porque, na verdade, quando dos outros falamos mal, dos outros procuramos diminuir a integridade, quando nós tentamos agredir a instituições e a pessoas, nós estamos mostrando aquilo que, na verdade, é uma lepra que cobre o nosso próprio coração. Que faz com que, se a lepra era capaz de distanciar as pessoas, mostra que nós já estamos distantes de muitos. Porque Maria e Arão, com certeza, ao tentarem atacar Moisés, já estavam distante do povo, já estavam distante de si, já estavam distantes de Moisés, já estavam distantes do Senhor. Daí a importância de nós olharmos muito bem e não deixarmos com que dentro de nós essas coisas cresçam, para que nós também não estejamos cobertos de lepra. E a figura de Moisés, ela é muito singular, muito preciosa. Porque Moisés, ao contrário de deixar-se levar pelo sentimento
da vingança, da raiva, que seria até mesmo, segundo nossos padrões e nossas compreensões, justo, ele faria com que ele toma a atitude contrária ao que nós esperávamos. Ele poderia dizer: bem feito, que você fique desta forma. O Alexandre, que está ali, o nosso técnico, sabe que é assim que a maioria das vezes nós agimos. Podemos até não agir, mas que dá uma vontade, dá, não dá? Aí está o detalhe daquilo que eu venho dizendo dias atrás. A nossa vontade pode ser catastrófica. E assim, Moisés toma uma outra atitude. Arão pede por Maria, que já estava coberta de lepra, distante de seu Senhor, distante de seu povo e distante de seu irmão. A inveja faz isso. A raiva e o ódio, quando tomam conta de nosso coração, faz isso. Nos distancia não só daqueles que nós dizemos amar, mas também daqueles com quem nós convivemos. E o triste é que uma fofoca nunca vem desacompanhada da má intenção. Nunca. Por isso que fofoca, com as devidas proporções, é comparável à maledicência. Mal dizer alguém. E aí, só uma coisinha: quem tem tempo para fofoca tem pouco tempo para viver. Moisés poderia simplesmente ter deixado isso acontecer. Que ela sofra as consequências de suas escolhas. Mas ao contrário, a grandeza daquele que conhece e tem o coração aberto para falar face a face com o Senhor é aquele que é capaz, inclusive, de pedir por quem lhe faz o mal e continuar trabalhando e lutando por aquele que lhe faz o mal. A fala de Moisés, ela é concisa e simples. Ó Deus, eu te suplico, dá-lhe a cura. Ó Deus, eu te suplico, dá-lhe a cura. Um coração que não deixou se mover pela vingança, pelo ódio, pela inveja, por aquilo que é mesquinho e que não é condizente com quem realmente acredita em nosso Deus, ele tem essa atitude. Dá-lhe a cura, que ela tenha o bem. Seria importantíssimo que deixássemos nutrir por isso. Saber ver aquilo que nos é oferecido de ruim, de maledicente, e reconhecermos que não merecemos, mas não desejarmos o mesmo e não agirmos da mesma forma. Isso marca o caminho de quem conhece verdadeiramente a Deus, o seu amor, a sua bondade, que vem ao nosso encontro, expressos na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor, fonte da vida. E seria muito bom que nós tivéssemos a coragem de reconhecer que dentro de nós essas realidades existem, dentro de todos nós. E dizermos, como um reconhecimento simples: lavai-me, ó Senhor, todo inteiro do pecado, apagai completamente a minha culpa. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos.
O pecado é praticar o que é mal aos olhos de Deus, mas não só no que se dirige a Ele, mas ao que se dirige aos outros. Uma pessoa que tem a capacidade de narrar dificuldades na sua oração, no momento de sua confissão, ela também deve fazer uma análise profunda se ela é ou não uma pessoa maledicente. Se ela é uma pessoa que espalha cisânia, se ela é uma pessoa que não pratica a justiça, se ela é uma pessoa que não olha para os outros com misericórdia, se ela é uma pessoa que quer ter o controle de tudo e de todos, se ela tem compaixão, se ela busca, sinceramente, estender a mão e criar vínculos. Me lembro uma ocasião na qual uma pessoa estava conversando e nós falávamos justamente sobre isso, e aí, aqui eu encerro. Ela falava de vários problemas políticos, também problemas na comunidade, problemas nisso, naquilo, mas aí eu fiz uma pergunta para ela. O que você faz para que isso tudo mude? Ela não teve resposta. A pergunta é simples. O mal pode crescer dentro de cada um, mas nós o deixamos crescer? Maria e Arão acharam um motivo para falar de Moisés. Eles acharam um motivo para falar de Moisés. Mas esse motivo não era o grande problema. O grande problema é o que estava dentro deles e dentro de nós. Quais os nossos problemas? Confiando em Deus, apresentemos nossas preces.